dia, amados, graça e paz. Senhor Jesus, tudo bem aí? Estamos aqui na transmissão do nosso culto online da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense e queremos dar as boas-vindas a você que está chegando aí agora na transmissão do nosso culto online aqui nessa transmissão. Um grande beijo no coração, domingo abençoado para você, para sua família, você que nos acompanha, nos dá essa carona. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Que bom estar com você aí. O povo está chegando, vamos entrando, o culto está começando e vamos aqui adorar Jesus e vamos aqui ouvir alguma coisa de sua palavra aos nossos corações. Vamos cantar o hino 236. O nosso inário, ele fez agora, por esses dias, mais um ano de existência. É um inário mais que centenário. E ainda não temos ele em plataforma digital, como os outros têm. Mas a gente vai chegar lá. Com a graça de Jesus, nós chegaremos lá. Alô, pessoal da Missão Evangelizadora Brasil-Portugal, que cuida da divulgação, propagação, distribuição de salmos e hinos. Vamos agilizar isso aí, gente. A gente ter o nosso inário em plataformas digitais, viu? Vamos cantar o hino 236, que diz, o título dele é Domingo. Domingo nós chamamos de o dia do Senhor. Foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, hoje é um domingo, aqui em São Pedro da Aldeia a temperatura está amena, agradável. Nos últimos dias aqui choveu um pouquinho. Nós sabemos que no estado do Rio de Janeiro as chuvas caíram, não é? Mas hoje o tempo está assim, encoberto, com sujeito a algumas gotículas, mas que as gotas da presença de Deus caiam sobre você, sobre a sua família, sobre todos. Então, enquanto isso, nós vamos aprender a cantar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor, hino 236. Vamos ver se a gente consegue se organizar para colocar as letras aí para você estar acompanhando e cantando juntamente conosco. Diz lá. Ó crentes, cantai, entoando louvor, de quem nos amou com tão grande amor, as culpas do mundo levando na cruz, por nossos pecados foi morto Jesus. A dívida todo justo pagou, subindo da morte os laços quebrou, e as trevas da noite tornaram-se luz no dia bendito de nosso Jesus. Imagem do céu, ó dia primor, mercê divinal do grande Senhor, quão doce descanso que ao mundo ficou no dia que Deus para si preparou. Em nós vem cumprir, excelso Senhor, promessas que tens no teu santo amor, que assim congregados também tu serás, presente trazendo-nos bênção e paz. A lei do Senhor queremos guardar,
e um culto real a te dedicar. No mundo celeste, cantando na luz, melhor louvaremos teu nome, Jesus. Amém, amém. Vamos cantar agora ainda o 249. Hino 249. Louva ao Redentor, é o título desse hino. Pegou o Inário aí? Você tem Inário? Salmos e hinos. Minha alma louva ao Redentor, Jesus, teu Rei, teu Salvador, que sobre a cruz em teu lugar, seu sangue deu por te salvar. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu por me salvar. Salve seguro nele estou, porque seu sangue me lavou. Oh, quão perdido e longe andei, rebelde a Deus e a sua lei, com terno e tão paciente amor, seguiu-me sempre o Salvador. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu por me salvar. Salve seguro nele estou, porque seu sangue me lavou. Bendito o dia quando enfim vi Cristo sobre a cruz por mim, vencido por tão grande amor, rendi-me logo ao Salvador. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu por me salvar. Salve seguro nele estou, porque seu sangue me lavou. Vem, alma aflita, descansar, Jesus te pode perdoar. A ele entrego o coração, e teu será o seu perdão. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu por me salvar. Salve seguro dele estou, porque seu sangue me lavou. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que está chegando aí, já chegou. São 9h10. Estamos aqui no nosso culto online da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, viu? Vamos cantar mais um hino, 247. É um hino que enaltece a santidade de Deus. O nosso Deus é santo, 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 3 vezes santo. E esse hino diz: cantam de manhã nossas vozes com ardor, porque o nosso Deus é triuno, excelso, criador. Não há outro além dele, não há outro Deus além dele, ninguém. Ele é
ele é o Todo-Poderoso. Quando Deus chama Moisés e envia Moisés a ir a interceder junto a Faraó a libertação do povo, e para conversar com o povo de Israel, Moisés fala para Deus, mas Deus, eu vou dizer o quê? Quem é que me mandou? Quem é que me mandou nessa missão difícil, dura, árdua, de interceder pelo povo, de interceder junto a Faraó? Você sabe que Faraó é o tipo da operação maligna, né? Da liderança maligna. Como é que eu vou pedir? Vou dizer, quem mandou? Aí o Senhor disse para ele, diz que o Eu Sou te mandou. O Eu Sou te mandou. Ai, gente. Diz que o Altíssimo, diz que o Todo-Poderoso, diz, não, eu sou. Eu sou. Só faz, quando eu diz eu sou, diz assim, só faz o que eu estou mandando você fazer, que eu sou, eu cuido do resto. Deixa comigo. Quando um dos erros dos obreiros de Deus é achar que quando ele faz alguma coisa em nome de Deus e para Deus, na direção de Deus, ele acha que faz sozinho. Não. Primeiro, achar que está fazendo, né? Porque quem faz é Deus. Faz através de nós instrumentos. O instrumento, ele não se movimenta sozinho. Um violão não toca sozinho. Um instrumento, uma ferramenta, ela não opera sozinha. Alguém tem que manuseá-la. E para a criatura, uma das grandes honras e privilégios que uma criatura pode experimentar é ser ela usado pelas mãos do Criador. Não é? Então, quando Moisés falou, vou dizer quem é que vou dizer para eles quem foi que mandou, e eu vou dizer o quê? Diz que eu sou. Diz que eu sou, te mandou. Mas eu sou é pouco. Não, se você falar eu sou, eu vou me manifestar. O eu sou vai se manifestar naquela hora lá e vai. O eu sou está mandando, filho. Eu sou que vai cuidar. O eu sou está mandando. Comandou Abraão, vai lá no monte que eu vou te mostrar. Pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, e oferece-o ali em sacrifício. Vai lá, faz isso. E no meio do caminho o filho falou, pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está tudo, e cadê o cordeiro, cadê o animal? O animal era ele. Aí o Senhor falou, o Abraão falou para o filho, não, filho, Deus providenciará o cordeiro para si. Significa dizer o seguinte, que Abraão tinha entendimento que o Deus que prova é o Deus que provê. Se Deus está te provando, é porque ele vai prover. E fica firme. Se Deus manda, ele garante. Agora, basta entender quando ele manda. Basta entender quando ele manda. O Eu Sou está conosco. Ele está presente. Ele é 3 vezes santo. É o Deus triuno. Vamos cantar 247. Então, aí você conheça a harmonia dessa música, e aí você pode cantar com a gente aí. Eu não vou estar te ouvindo, mas Deus está presente. Cantamos já que ele está presente entre nós, então ele se revelará e receberá o teu, o meu, o nosso louvor. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és
e as de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém, amém. Vamos orar, queridos? Vamos interceder agora, antes de meditar a palavra. Nós temos aqui alguns motivos de oração para compartilhar com os irmãos. Nós temos o meu cunhado, irmão de Vânia, Valber, e a nossa concunhada, sua esposa, qual é o nome dela mesmo? Viviane, esqueci o nome da minha concunhada. Viviane, eles estão com Covid, Viviane ontem fui fazer uma tomografia, e a coisa não está boa lá, não. Vamos orar, é Valber e Vivi, orar por eles. Também um outro casal aqui da igreja, o Fábio e a Simone, também ontem baixaram ao hospital 2 vezes, eles com falta de ar, com aqueles sintomas, né, pertinentes à Covid também, estão aí na luta contra esse terrível vírus. Os meninos deles estão aqui em casa desde ontem, o Gabriel e a Simone e a Luísa. Vamos pedir para Deus. A gente está procurando ficar de máscara aqui, que eles tiveram contato com os pais, né? Então a gente está procurando tomar os cuidados devidos aqui. Eu não vou poder pregar com máscara, mas a Vânia está ali no balcão dela, no balcão da dona Vânia, ali onde tem o café. Depois eu mostro para vocês ali, ela tomando um cafezinho dali. Pedindo para Deus guardar, né, a vida dessa família também. O meu presbítero Ednei, aqui da igreja, ele me mandou notícia agora, ontem à noite, final da noite, de que um tio dele de São Gonçalo veio a óbito, também motivado por essa questão do Covid. Não tem mais detalhes, vamos orar por isso. Faleceu lá no Pará, pastor, você vai longe, hein? Faleceu lá no Pará, um membro, o ex-membro da Igreja de Congresso em Terra Nova do Norte, Mato Grosso. O nome dele é Nilson, só que eu chamo ele de Nilson japonês. Ele veio falecer, ele estava com leucemia, e aí a vida foi definhando, e ele faleceu ontem, casado com dona Cassandra. Ele está lá em Santarém, né? Está longe. O Nilson, para quem não sabe, foi um dos instrumentos que Deus usou há uns anos atrás com o pastor Nilson Braga, que também faleceu já há alguns anos, a aquisição e a instalação do projeto de Férias para Jesus, que na época assim se chamava, hoje chama-se Projeto Nilson Braga, para a compra do terreno, para a aquisição do terreno e a construção de um templo ali em Terra Nova do Norte. Foi o Nilson que ajudou aí nas articulações, esse Nilson japonês. É de uma família que, em sua maioria, mora em Cuiabá,
né, ali na Igreja Congregacional de Cuiabá e Vargem Grande. Então, ele faleceu ontem, manifestando nossas condolências à Cassandra. Nós conhecemos eles, né? A dona Cassandra, o pastor Lenilson foi pastor deles durante um tempo, ali em Terra Nova. Então, o Nilson, assim chamado Nilson japonês, né? Ele deixou a terra dos viventes ontem. Vamos orar pelos familiares. Vamos lembrar também do seu Raimundo. Raimundo é pai do Marcelano Belém do Pará. Está com câncer, o estado delicado, ainda não conhece o Senhor. Estamos pedindo a Deus que Deus manifeste sua vontade ali sobre a vida dele. Também vamos lembrar dos pais de Simone também, né? Que também estão doentes. O irmão dela, o Mauro, que está se recuperando de um AVC, jovem, mas teve um AVC. Então, nós estamos rodeados de questões de saúde, né? À volta. Aqui em São Pedro da Aldeia, o número geralmente não está sendo divulgado, possivelmente por conta das eleições, mas os casos de Covid, eles aumentaram aqui na região, tanto que em Búzios há uma barreira sanitária. Tentei ir lá em Búzios dia desse, agora semana passada não consegui entrar. Parece que a Real do Cabo também estabeleceu a mesma. Cabo Frio e São Pedro os mercados estão apertando essa questão da sanitização. Então, há todo um cuidado que está sendo ampliado por conta do aumento de número de casos. Então, a gente deixa aqui uma recomendação dos cuidados que a gente tem que ter, né, por conta de nós mesmos e por conta do outro. Né? Usar as máscaras, álcool em gel, aquela coisa toda, evitar aglomerações, as filas de banco, mercado, essas coisas, manter o espaço regulamentar ali atendido para que a gente possa vencer essa batalha, viu? Contra o Covid. Vamos orar, amados? Vamos orar também pelo Leonardo. Leonardo, esposo da Márcia, está recuperando-se no hospital. Ainda não tenho, de ontem para hoje, não tenho novas informações, mas a informação que temos está melhorando também. E ele fez uma cirurgia de apendicite, complicou, ficou grave, mas graças a Deus já esse quadro da gravidade já foi ultrapassado. Lembrar do Arthur. Arthur é o recém-nascido que nasceu agora nos últimos dias, filho da Sayonara, irmã da Soraya, membro da igreja. Ele nasceu num parto de risco. A Sayonara estava com pressão alta, mas ele já tinha um probleminha, não é? Então, ele está na UTI, sendo calibrado, acho que a palavra é mais ou menos essa, para poder passar por uma cirurgia onde vai colocar o intestino para dentro, né? Mas precisa toda uma calibração, um tempo certo, é muito delicado, a coisa é muito técnica, muito precisa. Então, vamos pedir para Jesus abençoar a vida dessa criança, abençoar os pais, abençoar a família, o Senhor pôr as mãos dele sobre esse quadro, né? Hoje à noite na igreja nós vamos receber a primeira visita do Nicolas, filho da Jaqueline e do Cleiton. Ele será apresentado ao Senhor. E à noite nós teremos uma surpresa para a irmã Marilda também. Vamos estar orando por todos esses momentos aí. Então, estamos vivendo assim muitas emoções, né? Mas o Senhor está acima de todas as coisas. Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por tua bondade, por tua presença. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Agora, nesse momento da intercessão, da oração, momento santo, sagrado, importante, onde falamos contigo como igreja, e aonde o Senhor, que é o dono da igreja, nos ouve. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos que o Senhor, Deus, o Deus de toda a consolação, Deus, o Deus de todo o poder, o Deus que chamou e enviou Moisés,
o Deus que sustenta-nos. Ó Deus, que tu te reveles em cada lar, em cada família, que tu, ó Deus, alivies o peso, a carga que cada um está sentindo agora, nesse momento. Que a tua presença, Senhor, que é sentida aqui em casa, ela também seja sentida na casa de meus irmãos, nessa transmissão, a quem essa transmissão chegar, que o Senhor faça maravilhas na vida de cada um. Quero colocar algumas pessoas aqui que já foram mencionadas os seus nomes, pedir que o Senhor haja com poder, com graça sobre a vida de cada um, aos enfermos, ó Deus, que o Senhor estabeleça o teu reino, a tua vontade, o teu conforto, o teu consolo sobre a vida de cada um desses. Faz essa obra, Jesus, da vida desses meus amados irmãos. Eu lembro-me, Senhor, agora, ó Deus, de Valber, Viviane, as meninas deles. Eu lembro de Benítez, que se recupera também, ó Deus, na sua saúde. Ó Deus, eu lembro-me, ó Deus, de Fábio e Simone. Eu lembro do seu Raimundo lá no norte. Ó Deus, eu lembro, ó Deus, da vida, Senhor, daqueles que estão ali naquela tenda da Covid. Jesus, dá sabedoria aos médicos que cuidam dessa área, Senhor. Eu lembro do Mauro, dos pais da Simone. Jesus querido, eu coloco também a mãe da Nilma nas tuas mãos. Jesus, abençoa os nossos idosos aqui da igreja. Abençoa os nossos pais, ó Deus, a Jandira, o César, o João, a Edmeia. Abençoa a vida da Simone, a minha amiga, lá em São Gonçalo. Jesus vai operando grandemente, Senhor. Cuida da vida do Felipe, ó Deus, filho da Maiana e do Marcelo. Vai abençoando, Senhor, a vida dessas pessoas, Deus. Vai trazendo o frescor da tua presença. Abençoa, Senhor Nicolas, que vai ser apresentado hoje na tua casa. Abençoa os nossos pequenos, meu Deus, meu Pai, os enlutados. Toma a Cassandra lá no Pará em tuas mãos. Fortalece o seu coração. Senhor, visita os familiares, Senhor, da dona Niceia também, que perdeu seu esposo semana passada agora. Conforta-lhes os seus corações e recebe, Senhor, nesse momento, ó Deus, a nossa presença contigo, um momento de oração contigo. Senhor, lembramos também do Léo, Senhor, naquele hospital. Restaura a saúde do Léo, tanto física quanto espiritual. Faz uma obra no coração de Léo. Visita nossas irmãs grávidas, a Larissa, a Márcia. Toma em tuas mãos a Kátia também. Abençoa, Senhor, as grávidas, meu Deus. Protege e vai livrando de todo mal. Senhor, a esposa do Lucas, Jesus, que está grávida também. Toma em tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, esse momento da oração e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Opa! Gente, vamos... Eu tive um dia desse a convite da Silvinha, falando para ministrar aos missionários uma palavra, e também recebi convite do pastor Everson, lá de Nova Iguaçu, para trazer uma palavra sobre a igreja do Apocalipse em Pérgamo. E eu achei muito interessante e pertinente esse texto do Apocalipse. Eu já tinha pregado algumas vezes nessa igreja. Aliás, já tivemos até um retiro de carnaval, dois retiros, onde nós fizemos estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo. Eu vou ler aqui o texto, Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escolhido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe-nos com a sua palavra aqui lida. Gente, Pérgamo é a terceira igreja mencionada na lista de 7 igrejas ao Apocalipse. A carta de Jesus para estas igrejas. Pérgamo é uma delas. E por que Pérgamo está aqui nessa listagem? Porque Deus resolveu escrever a Pérgamo, né? Mas também porque Pérgamo era uma importante cidade, era capital da Ásia, no período do Novo Testamento, no Império Romano, considerada uma das melhores e mais bonitas cidades. Hoje essa cidade se encontra na Turquia, e o nome dela é Bérgama. Deus sempre esteve atento às cidades. Lembra lá em Jonas, quando o Senhor faz citação de Nínive, onde havia 120 mil pessoas, fora animais, os animais, aonde Deus também leva em consideração os animais? A grande cidade de Nínive, é assim que Deus diz para Jonas. A cidade de Pérgamo tinha 55 mil habitantes, uma cidade grande. Então, ela está na lista. E também porque naquela cidade, ele mesmo, o Senhor, plantou uma igreja. Então, Deus fala com a igreja que se encontra nessa cidade. A mão direita de Deus plantou a igreja ali em Pérgamo. Uma das referências econômicas de Pérgamo é porque ela também se destacava por conta dos pergaminhos. Talvez aí a sugestão do nome, talvez. Era uma cidade que produzia os pergaminhos, geralmente de peles de animais, e isso aí acabou gerando também uma biblioteca com muitos pergaminhos. Então, era uma cidade que era importante, capital da Ásia no período do Novo Testamento, na época do Império Romano. Tinha 55 mil habitantes, famosa também por conta dos pergaminhos que ela mesma produzia. Havia nela uma escola de escultura, as imagens, né? Então ensinava-se a como fazer as imagens de escultura, e por isso ela acabou se desenvolvendo um grande centro religioso, ou centro religioso havia, que gerou essa questão das imagens, uma coisa motivando a outra. Havia muitos templos e altares a pagãos, templos a Zeus, Atena, Nicéfora, Dionísio, enfim. E um dado importante é que o
o altar e o templo dedicado a Zeus, havia uma estátua de 12 metros de altura. Grande centro político e religioso. E lá, no meio de tudo isso, tinha uma igreja. A igreja do Senhor. Repararam minha caneca? Minha caneca personalizada? Então, tinha a igreja do Senhor lá, no meio dessa questão toda. E o que o Senhor fala àquela igreja que estava dentro desse contexto? Cada igreja está dentro de um contexto. Um contexto político, um contexto religioso, um contexto econômico, um contexto social, um contexto espiritual. Cada igreja, ela fica... E ela fica ali, e temos que entender que foi Deus que colocou a gente. Aí você fala, pastor, uma igreja é coletividade, tá bom. Mas também tem, nas proporções menores, Deus coloca um crente numa família, Deus coloca um crente num prédio, Deus coloca um crente num bairro. E isso faz a diferença. Porque é Deus querendo influenciar, é Deus atraindo, é Deus fazendo a diferença, usando esse crente, essa crente. Entenda assim. Então, o que é que o Senhor ele falou para essa igreja dentro desse contexto aqui de Pérgamo? A primeira coisa que, antes de falar o que ele falou, a mensagem propriamente dita, a gente encontra como ele se apresenta. É o que nós chamamos de o remetente. A classificação, a apresentação do remetente. Veja no versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele tem. E ele tem essa espada afiada de 2 gumes onde? Na mão? Opa, na mão? É a espada na mão? Se é uma espada na mão, é como se estivesse apresentando-se como um guerreiro, né? Pronto para lutar, pronto para guerrear. Então, o sentido da apresentação do remetente seria um sentido de, olha, eu estou lutando a seu favor, eu estou lutando contra você. Mas quando a Bíblia diz, aquele que diz que tem a espada afiada de 2 gumes, e o texto vai dizer, no versículo 16, portanto, arrepende-se, não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então é diferente, né? Então é diferente. Então está dizendo o seguinte, o que Deus tem para falar, o que Jesus tem para falar com a igreja, é uma fala que temos que dar atenção. Porque a fala dele, embora saibamos que a palavra dele é poderosa e tudo mais, mas quando ele se apresenta e destaca uma característica dele, que é da sua boca sair uma espada afiada de 2 gumes, é porque aquilo que ele tem a falar é muito importante e temos que dar atenção àquilo que ele está falando. Temos que dar atenção àquilo que ele está falando. Todos nós sabemos, em linhas gerais, que a palavra de Jesus ela é eficaz, ela é poderosa, ela é tudo isso. Mas quando ele se apresenta como alguém que tem essa espada afiada, 2 gumes, na sua boca, é para a gente dar mais atenção ao que ele está falando. Ou você nunca leu na Bíblia, quando ele diz assim, em verdade te digo. Não bastaria dizer, em verdade te digo? Por que ele diz em verdade te digo? Ele está dando ênfase. Então, quando ele fala da espada de 2 gumes que sai da sua boca, que ele tem essa espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, é para a gente ficar atento, porque ele está dando ênfase. E qual é a ênfase? Ele está relembrando. Ele está
clareando o ambiente, ele está refrescando a nossa memória, ele está nos elucidando, ele está chamando-nos a rememorar. Rememorar o quê? O que está escrito. Quando ele diz espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, ele está fazendo referência, talvez fazendo referência, àquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 12, falou. Porque quem inspirou o autor aos Hebreus a escrever o que ele escreveu foi o Espírito dele. É ele mesmo. Então, no versículo 12 do capítulo 4 aos Hebreus, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, primeira coisa está dizendo, porque a palavra de Deus é. A palavra de Deus é. Então, o que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Então, como é essa palavra de Deus? Ela é de Deus. Sai da boca de Jesus, está escrito, é palavra de Deus. A palavra de Deus tem a natureza de Deus. A palavra de Deus tem o objetivo de Deus. A palavra de Deus tem as características de criação. A palavra de Deus tem o objetivo e a direção que ele quer estabelecer para as nossas vidas. A palavra de Deus é. A primeira coisa que o autor dos Hebreus diz, que ela é viva. Muitos pegam a Bíblia e falam, é um livro velho, só falta dizer um livro morto. Não, 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 não. A palavra é viva. A palavra é viva. Muitos acham que a palavra é morta, mas não diz que é morta. Diz que ela precisa ser atualizada. Por quê? Porque para os dias de hoje, a eficácia dela, segundo se entende, quem pensa que ela é antiquadra, não é? Está achando que ela está morta para os dias de hoje. Não, a palavra de Deus, ela não é antiquadra. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Ela está além. Ela é a essência de Deus. Ah, pastor, mas tem muitas interpretações acerca. O próprio Espírito Santo, que inspirou cerca de 40 escritores da Bíblia, é o próprio Espírito Santo que vai dando aos crentes a bênção do entendimento, a bênção da compreensão do eterno quanto às Escrituras. Porque você tem nas mãos hoje, você que está aí na língua portuguesa, tem nas mãos hoje uma versão portuguesa, que tem a cópia, sobre a cópia das cópias dos originais que não existem. A Bíblia não tem o papel que Moisés escreveu, não tem isso, não tem. Tem a cópia disso aí. Que o próprio Deus preservou ao longo dos milênios. Viu aí? O próprio Deus, a Bíblia diz, eu velo pela minha palavra. Ele preservou a Bíblia para que chegasse na nossa mão hoje, na versão em língua portuguesa, palavra de Deus. Ah, pastor, o homem pode? O homem pode. Mas a Bíblia diz, quem acrescentar, quem botar alguma coisa a mais ou tirar da palavra alguma coisa, vai ter um negocinho com Deus depois. Ou, depois não, né? Depende. Então, Deus vela pela sua palavra. Ela é viva. Ela é viva. A primeira característica. Outra coisa, ela é eficaz. Ou seja, ela é poderosa. O Salmo de número 19 diz que a palavra do Senhor é poderosa e vai dizer algumas coisas que esse poder realiza. Ela é poderosa. Poderosa para quê, pastor? Além da Bíblia ser espada, a Bíblia é martelo. Martelo para quê? Para esmiuçar a penha. Penha é a pedra. A pedra é o quê? Muitas vezes é o teu coração. Para quebrar o teu coração. A palavra de Deus quebra o coração. Desmancha. Ela é fogo.
Ela é poderosa. Ela é martelo, é espada, ela é fogo, ela é lâmpada, ela é luz, ela é água. A palavra de Deus, ela se apresenta, tudo aquilo que a gente lida na criação, na natureza, ela é representada, essas coisas representam a palavra para que você entenda da sua eficácia, entenda do seu poder. A palavra de Jesus não é a palavra de um homem do mesmo nível do que nós. Às vezes nós tratamos a palavra de Deus assim, nós queremos nivelar lá, todo mundo faz, aí você pensa a palavra de forma democrática. Todo mundo faz, aí você pega a palavra de Jesus e bota no mesmo nível. Né? O que Jesus diz e o que todo mundo diz. Uma coisa contra a outra. Aí você, todo mundo diz isso e Jesus diz aquilo, então eu vou escolher para onde eu vou. Gente, a palavra de Jesus não é para ser comparada à palavra dos homens, ainda que a palavra dos homens seja, em sua maioria ou em sua totalidade, diferente do que Jesus diz. O que vai prevalecer? A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, menos a minha palavra. Então, você está lidando com algo que é do poder, é o poder de Deus. A Bíblia diz, erram não conhecendo a palavra e nem o poder de Deus. Então, ela é poderosa, ela é cortante, Ou seja, ela divide, ela opera como uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Ela tem a eficácia de operar na vida de quem a manuseia e operar na vida sobre quem ela é manuseada. Ela não é um corte só sobre os outros, ela é um corte para os lados, para os dois lados. Então, muitos pensam que quem usa da palavra não está sendo atingido por ela. Não, ela é espada de dois gumes, está sendo atingido, sim, por essa palavra. Ela é penetrante. Ela não só corta, mas ela vai a uma área aonde ninguém vai. Nem o maior dos psicólogos, nem Augusto Cury, nem Freud, nem um conselho de psicanalistas, nem com regressão. A palavra de Deus, ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, para ir numa região aonde ninguém vai. A palavra de Deus vai. A palavra de Deus opera lá. Opera em juntas, que é uma das partes duras dos nossos ossos, e medulas, que é a parte mole da nossa estrutura óssea. Juntas e medulas. Ela encara a dureza da nossa alma e ela lida com a fineza do nosso espírito. A palavra de Deus, ela sabe aonde atingir e sabe como atingir. Por isso que ela é poderosa, por isso que ela é discernente, porque ela faz isso para mostrar o que a gente pensa no final das contas, o que realmente está no nosso coração, pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela é revelante, ela é discernente e ela é revelante. Essa é a palavra de Deus. E Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo por essa expectativa. Tanto é que ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 2 de Apocalipse, conheço o lugar em que habitas. Ele não conhece porque ouviu dizer, ele não conhece porque aparentemente conhece, ele conhece nas entranhas, ele conhece com propriedade, ele conhece no cerne das questões. Jesus conhece. Então você está lidando com um ser que sabe tudo acerca de tudo, e dentro desse tudo, o mundo que ele criou, os seres humanos que existem. Pastor, como é que Deus sabe sobre todos os lugares do planeta? Não é só do planeta, do universo inteiro. Ele criou tudo. Tudo.
Todas as estrelas são conhecidas por Deus, pela palavra de Deus, ele diz isso. Todos os lugares Deus conhece. Deus sabe onde você mora, Deus sabe a estrutura social, espiritual, cultural, a sua formação, o que interferiu na sua formação como pessoa, os traumas. Deus sabe que essa questão social, logística, Deus sabe que a questão política, Deus sabe da questão familiar, socioafetiva, Deus sabe o que tudo isso fez em você, operou em você, as morsas, os traumas, os ressentimentos, os medos, os rancores, tudo. Deus sabe de tudo. Quando ele diz, conheço o lugar em que habitas, ele sabe aonde estão os teus pés. Porque ele se apresenta para enfatizar como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Entendeu aí? Ele conhece onde você mora e ele sabe aonde você está vacilando. Versículo de número 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Então ele não só sabe o que está à sua volta, mas ele sabe quem é você e ele sabe as brechas que você tem. Ele sabe os enganos que você está vivendo. Ele sabe disso. E ele é um Deus, Jesus é um Deus que não só sabe tudo, porque onisciente é aquele que sabe tudo. Ele não é só onisciente, mas também ele é onipotente. E a Bíblia diz também que ele é amor. Ele está vendo uma igreja dele, ele está vendo um crente e ele quer promover a essa igreja, a esse crente, a oportunidade de se corrigir. Embora que você veja no versículo 13, ele fala, olha, eu conheço o lugar em que você habitas, e nesse lugar está o trono de Satanás. Então o negócio está fácil, não. O negócio é difícil para essa igreja. Ela está instalada onde instalada está o trono de Satanás. E o trono de Satanás é o lugar onde Satanás habita. Ou seja, Deus plantou essa igreja na casa de Satanás. Eita, difícil, hein? Aí você fica, mas tá difícil, pastor. Deus sabe que tá difícil. Tá complicado, pastor. Deus sabe que tá complicado. Deus sabe que essas situações à sua volta são difíceis. Ele sabe disso. Por isso, ele te colocou no meio disso. Para que você seja a resposta dele no meio disso. Poxa, pastor. Poxa, a maior alegria que o servo pode ter é ser usado pelo Senhor. Ou você esqueceu daquele hino que você canta, você que foi da Assembleia de Deus canta, assim, eu quero estar contigo onde a luta se travar, no lance imprevisto. Eu quero estar contigo onde a luta se travar. Você canta isso, você acha isso bonito, acha até romântico, né? Às vezes acha que é mais romântico do que real. Mas o Senhor está dizendo para nós que é mais do que romântico, é real. A luta é real, a guerra é real. É real. Ele colocou você dentro dessa situação para que você seja bênção dentro dela, mas ele sabe que o negócio é ruim, ele sabe que o negócio aí é difícil, ele sabe que não está fácil, que a pressão política, ele sabe que a pressão de uma liberalidade ecumênica gospel está aí dentro desse ambiente, ele sabe que está havendo uma relativização da palavra de Deus. Ele sabe dessas coisas, ele sabe da pressão que você está passando, ele sabe das tentações que você está sendo exposto, ele sabe das lutas que você está encarando, ele sabe disso. E ele também está vendo que você está dando mole em alguma área. E uma das áreas que ele está vendo aqui é na área do ensino, na área dos imperativos, da área da palavra. Ele diz por 2 vezes, tenho toda a vida contra ti algumas coisas,
versículo 14, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e também vai dizer no 15, dos que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, tem aí na igreja, tem aí pessoas que bancam, que sustentam a doutrina de Balaão e sustentam a doutrina dos nicolaítas. E o ambiente é tenso. Dentro desse ambiente tenso, uma forma de tirar o poder da igreja, uma forma de tirar o vigor do crente, uma forma de tirar a disposição do crente é minar a vida espiritual do crente. Como é que se mina a vida espiritual do crente? Infiltrando nela doutrinas, pensamentos, ideologias, filosofias, que não são aprovadas pela palavra de Deus. Aí, a palavra de Deus na vida do crente, que deveria ser um combustível eficaz para fazer o crente, a pessoa, desenvolver, caminhar mesmo no meio das lutas, acaba por ter esse veneno, acaba por ter essa mistura, um combustível batizado, falsificado, misturado. Aí faz com que o crente não funcione o quanto ele deveria funcionar. Está vendo aí? Tenho, porém, contra ti. Sei que a coisa está difícil. Sei que Satanás está querendo macular o meu nome, o nome de cristão, o nome de Cristo. Veja no verso 13, conheço o lugar onde habita, onde trono de Satanás, e conservas o meu nome. Então, Satanás está querendo que você não conserve o nome do Senhor, não negaste a minha fé, e aí diz diante minha testemunha. Então, três intenções de Satanás para paralisar a vida de um crente é fazer com que o nome de Jesus seja envergonhado. Segundo, é destruir a sua fé. E terceiro, eliminar as testemunhas. Ou seja, esse tal de Antipas aqui, um crente fiel, o Senhor diz que ele era um crente fiel, o Senhor dá o nome dele aqui na Bíblia, é Antipas, crente fiel, foi morto porque não quis ceder a essa pressão. Então ele foi eliminado. Então, Satanás, vou eliminar esse cara, porque esse cara é fiel. Então o diabo está querendo nos eliminar para poder ele estabelecer o seu trono. Mas o trono dele na terra, ele é reduzido, ele é limitado, porque existe a presença de fiéis na terra. E quem conserva os fiéis da terra foi o Senhor que criou o céu e a terra. E criou todas as coisas. Então, nesse embate, nós não podemos ceder. E uma das formas que Satanás usa para poder minar é através do ensino, é através da doutrina, é através do doxa, é através de coisas que são contra a palavra de Jesus na vida do crente. Jesus sabe disso. Por isso, ele diz, tenho contra ti. Ele sabe tudo, ele vê tudo, tenho contra ti. E aí ele fala a doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão, vou intitular aqui de gente do meio que age como se não fosse do meio. Meio aí é do ambiente, o ambiente da comunidade, o ambiente cristão, o ambiente de igreja, o ambiente de pessoas que querem adorar Deus. Esse é o ambiente. Então é gente que está no ambiente, é gente do meio que funciona como se não fosse do meio. Aí é o Balaão aqui, ó. Balaão. O Balaão faz isso. Aí é um comentário de Russell Shedd que diz assim, o ensino básico de Balaão era confundir os assuntos espirituais e morais. O ensino era esse, é gerar confusão nos assuntos morais. O que a gente está vivendo hoje, gente? Um monte de gente achando que a Bíblia tem que ser precisa ser atualizada para poder se legitimar questões imorais, gerando confusão. Isso é doutrina de Balaão. E assuntos espirituais. Muita gente pega os assuntos espirituais e coloca como não necessários, não importantes, e coloca os assuntos sociais de interesse como os mais importantes.
Então, isso é doutrina de Balaão, que está querendo gerar confusão nas questões morais e nas questões espirituais, com interesses materiais. Então, são os que são dos liberalismos, né? Não, tanto faz, não é bem assim, não, isso aí, não. Isso aí a gente elimina. Não, eles botam uns paradrapos em cima do que está escrito e falam, não é bem assim. Aí a Bíblia diz, Jesus dizendo, que os que são da doutrina dos que ensinava, da sustento da doutrina de Balaão, são os que armaram ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem a prostituição. Então, essa perversão, essa confusão é oferecer comida estragada. É oferecer comida estragada. É oferecer uma prática de vida suja, imunda. Balaão é gente do meio que age como se não fosse do meio. Gente infiltrada no meio. Pastor, então dentro da igreja tem isso? Tem joio, tem trigo. Então arranca o joio. Jesus falou para não arrancar, não. Jesus falou para não arrancar. Pastor, então para que é igreja? Se tem essas coisas todas? Pois é. Se você continuar pensando assim, você vai esbarrar nos 12 discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus. Lá tinha um ladrão, lá tinha um que negou, e lá tinham os dois que queriam portaria. Como as pessoas hoje, muitos aí pedem uma portaria na prefeitura, uma portaria na Câmara, um lugarzinho, entendeu? Tiago e João, filhos de Zebedeu. E, no entanto, Jesus não desistiu dos seus discípulos. Amou-os até o fim, como diz as Escrituras. Entendeu o negócio? Então você vai desistir daquilo que Jesus quer fazer. Então você vai virar um desigrejado por conta disso. É melhor estar dentro da arca da salvação, a arca de Noé, mesmo com aquelas maus cheiros e o desconforto da arca, mas sendo salvo, do que tu estar do lado de fora, livre, fora, mas é uma liberdade que não é do Senhor. Uma liberdade que gerou morte. Todos que estavam fora morreram. Haverá um dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E é Ele que está preparando essa igreja para se apresentar perante Ele, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito. É Ele que está preparando. É Ele que está fazendo isso. Eita. De manhã é a minha luta. É Ele que está preparando. É Ele que está preparando. É Ele que está nos santificando para nos apresentar perante Ele. Assim. Ou você faz parte disso, ou você não faz parte disso. Você acha que desigrejado? E a gente precisa da comunidade. Precisamos aprender uns com os outros. Precisamos aprender a viver a vida comunitária. Precisamos. Esse papo de não reunião, isso é um papo, olha, egoísta, hein? Egoísta. Tenho, porém, contra ti. Tem gente sustentando a doutrina de Balaão. Mas tem gente sustentando também a doutrina dos nicolaítas. Sustentando isso aí. Aí o texto vai dizer, historicamente vai ser dito que os nicolaítas, o nome Nicolaí significa dominadores do povo. Eles encorajavam os crentes a festas idólatras e pagãs e a praticarem prostituição. Há uns meses atrás, aí, negócio de festa junina, bem que esse ano ficou meio xoxo, né? Não tem nada a ver, não, bobeirada, entendeu? Aí vai ensinando, esses dominadores do povo, vão ensinando ao que não fazer. É o mesmo espírito lá no tempo de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para conversar com Deus e receber as leis da mão do Senhor, e Arão ficou tomando conta do povo. Chegou uma hora que Moisés
não descia, e o povo ficou impaciente, e o povo chegou para, não, vamos fazer um negócio aí, vamos fazer uma festa ao Senhor. Mentira, não era ao Senhor coisa nenhuma. Não era ao Senhor coisa nenhuma. Porque a Bíblia diz que eles sentaram para comer e beber e se levantaram para se divertir. Olha aí, ó. Olha aí. E sabe o que tinha no meio como pretexto? Um bezerro de ouro. A idolatria. O povo já sofreu muito com esse negócio na história do passado. Mas a gente ainda continua querendo reprisar, criar novas versões, com o título de gospel, com o título de não é para o Senhor, é culto ao Senhor. Mentira! Culto ao Senhor coisa nenhuma. É culto a si mesmo. Porque quando a pessoa cultua os seus prazeres, as suas vontades, o seu eu, não é? Com pretexto de estar adorando outra coisa, é para fugir de Deus. Então tem gente, o Senhor diz, tem gente em Pérgamo, tem uma igreja em Pérgamo que está dando mole, que está ficando mundana, que está sustentando a doutrina de Balaão, que está sustentando a doutrina dos nicolaítas. E aí, querem fazer da vida espiritual uma grande festa a si mesmo. A si mesmo. Não é? E outra coisa relacionada aos nicolaítas, eles ensinavam uma libertinagem cristã ignorando o corpo. Tipo assim, faz do seu corpo o que você quiser, você é dono do seu corpo. Epa! Você nunca leu na Bíblia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Quem disse para você que o corpo é seu e você faz do seu corpo o que você quiser? Quem disse isso? Quem foi que disse? Foi Jesus quem disse isso. O Espírito do Senhor, por Paulo, disse que o nosso corpo é templo do Espírito. É templo, é lugar da habitação do Espírito. Aí você quer fazer do seu corpo o quê? A sua autopromoção, o seu meio de divulgação. Você quer fazer do seu corpo o quê? Um banner das suas tatuagens. Porque você faz o corpo que você quiser, né? O seu corpo virou um banner das suas tatuagens, banner das suas birutices, das suas noitadas, das suas farras. Você consome a sua juventude, consome os seus dias nos seus prazeres, pensando assim, quando eu for velhinho lá na frente, né? Quando eu tiver aproveitado bastante, ou seja, consumido e gasto o seu corpo naquilo que você bem entendeu para os seus prazeres, você quer oferecer esse corpo acabado para Deus. É justo? É justo? É justo. Chupa a laranja e dá o bagaço. É justo isso? Olha o que você está fazendo. Olha a insolência que você está fazendo. Olha o que você está fazendo com a tua vida. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A Bíblia não diz, lembra-te dos teus planos, dos teus projetos, do seu ego nos dias da mocidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembrar do Criador no dia da tua mocidade não é lembrar do teu ego nos dias da tua mocidade. Colocar Jesus na frente não é só batom da boca para fora. Não é só performance. Não. É disposição e prática devida. Então, tem gente no meio, diz o Senhor, que sustenta a doutrina de Balaão, que sustenta a doutrina dos nicolaítas. O problema está aí. Está aí porque o diabo quer fazer com que a igreja fique fraca, fria, mundana, perdida e correndo atrás de si mesma. Mas Jesus está também aí, operando pelo poder da sua palavra. Ele diz,
eu me apresento à igreja de Pérgamo como quem tem a espada afiada de 2 gumes na boca. Eu estou falando, Jesus diz. Eu estou falando. Eu estou dizendo, o diabo luta para infiltrar, e eu luto com a minha palavra para estabelecer o meu reino. E o meu reino há de ser estabelecido na vida dos meus. Aí ele diz para você, no versículo 16, portanto, com tudo isso exposto, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Venho contra ti, portanto. Aí fala, pastor, o senhor está equivocado com isso que está dizendo, não é bem assim não, o senhor está julgando. Mas quem está falando isso aqui é Jesus. Jesus. Há muito de Pérgamo dentro da gente. E Jesus está falando errado? Jesus está errando o alvo? Jesus está equivocado? Ele diz, portanto, diante de tudo que eu expus, arrepende-te. Não é bem assim, pastor. Você está falando arrepende, porque tem coisa em nós que precisa passar pelo arrependimento. É necessário se arrepender. Arrepende-te. Senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada. Eu venho a ti. Então arrepende-te. Identifica aí essas doutrinas. Identifica o que está por detrás dessas doutrinas. É o teu ego que está sendo maior do que você. Identifica isso perante a luz da palavra que tudo revela. Revela pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus mostra quem nós somos. Aquilo que a palavra de Deus mostrou quem você é, arrepende-se disso. Jesus diz, eu sei que a situação em que você está é difícil. Eu sei disso. Porque é trono de Satanás e habitação de Satanás. Eu sei disso. Mas eu estou contigo. Mas não dá mole para o diabo, não. Não dá mole, não. Não dá ocasião, não. Vigia os seus pensamentos e sentimentos. Vigia as ideologias, vigia as doutrinas e filosofias que você defende. Aliás, essas que você defende é porque você defende o seu ego. A luta do seu ego contra você mesmo. Arrepende-te. Reconhece e arrepende. Se Deus te mostrou, é porque Ele está querendo gerar arrependimento no seu coração. E Ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor, quem é o vencedor? É aquele que se arrepende. Pastor, mas se arrepender é humilhação. Pois é, mas o humilhado será exaltado. Quem se arrepende é vencedor, diz a palavra de Deus. Aí o que vai acontecer com esse vencedor? O vencedor, ele vai comer do maná escondido. Não é o maná que todo mundo come, é um negócio especial. Deus vai te sustentar com alguma coisa especial. E a segunda coisa, ele vai dar uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o seu nome novo. É um mistério, né? Só quem recebe essa pedrinha sabe o nome que ela tem. O nome que está escrito, o nome novo que você vai receber na glória. Então está falando de uma recompensa eterna. Contextualmente, historicamente, a pedrinha era usada pelos juízes. O juiz, quando ia julgar uma causa, hoje ele usa um martelo para bater, né? E dizer de declarar a sentença. Naquela época, como que era essa coisa era feita? Ela era na utilização de uma pedra branca e uma pedra preta. Quando o réu ele era absolvido, se levantava a pedra branca. Quando era condenado, levantava-se a pedra preta. O Senhor está dizendo que ele vai te dar a pedra branca. Para lembrar para você que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
você não será condenado, passando da morte para a vida. Viu? Então, é uma das alegorias, um dos comparativos que isso representa para nós. Então, você vai ter com o seu nome escrito, novo nome, o nome do cidadão do céu na eternidade. Você vai receber. Só recebe quem é o vencedor. Então, amados, queridos vencedores por Cristo, não é? O Senhor está olhando para a sua igreja, o Senhor está olhando para nós, sabe as dificuldades que estamos vivendo, sabe o ambiente que nós estamos instalados, o Senhor sabe de tudo. Mas Ele, no meio disso tudo, Ele quer que a gente viva representando Ele, fazendo o que Ele quer, glorificando o nome dEle, viu? Então, vigia os teus pensamentos, vigia os teus sentimentos. Cuidado com a doutrina dos nicolaítas, cuidado com a doutrina de Balaão, cuidado. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é cortante, ela é reveladora, ela é poderosa, ela é viva. Fica com isso na sua vida e deixa Deus cuidar. Tá bom? Estamos chegando ao final da nossa transmissão, da meditação de hoje, onde meditamos no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, onde oramos pelos enfermos, oramos pelos enlutados, onde estivemos juntos aqui nessa manhã de domingo, o sol entre as nuvens aparece, mas que Jesus, que é a nossa estrela da manhã, abençoe o seu domingo, alegre o seu coração, em nome de Jesus. Até logo mais, 19 horas, estaremos na transmissão, nosso culto será presencial, o número de inscritos já chegou ao fim, já temos mais de 120 pessoas inscritas, um pouco mais, mas a gente vai estar ajustando a listagem. E você que não conseguiu agendar a tempo, você pode assistir em casa na nossa transmissão. À noite nós teremos muitas novidades, tá bom? Um grande beijo no coração e até logo mais, 19 horas, se Deus quiser.